E aí, gurizada, beleza? Então, esse aí é o vídeo para explicar como que faz FFT com aqueles dados que a gente obteve no celular. É o seguinte, eu criei uma pasta, dentro do... Aqui, ó. Então, vocês vão ter que criar uma pasta. Essa pasta, ela é uma pasta que está dentro do sistema do computador de vocês aí, ó. Vocês vão criar uma pasta e vão colocar os arquivos dentro que vocês querem. Meu computador está lento para carregar, mas aqui ele já carregou, tá? Então, vocês vão criar essa pasta, vão colocar os arquivos que vocês querem usar no MATLAB. Bom, se vocês abrirem aqui meu arquivo, vocês vão ver ó, como é que ele está. Ele está todo cagado. Ó. Tá vendo que ele tem ponto, vírgula, ele não tá... Tá tudo misturado, né? É o formato dele mesmo, né? O ponto .csv, ele é assim. Bom, uh, só para mostrar para vocês, né? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, asfalto rápido, dá 2 cliques. Ele vai abrir essa página. Quando abrir aqui, o que você tem que fazer? Aqui, ó, a gente não quer a gente não quer que seja pego, no caso, time, x, y e z. A gente quer que só tenha dados. Então, a gente vai colocar o número 2. Pronto. Agora, ele pulou essa coluna aqui, ó, e é só numérica. Então, a gente vai clicar aqui, ó, numeric, matrix, matriz numérica. Clica em importar. Ele vai importar esses dados. Pronto, tá feito. Aqui, ó. Tá aqui já. Bom, feito isso daí, a gente já pode começar a trabalhar em cima do que a gente quer, né? Então, aqui a gente vai definir as outras variáveis que a gente tem. Dentro dessa pasta aqui, a gente tem tempo, tem x, tem y e tem z. O meu trabalho, ele aborda... Eu estou monitorando só a amplitude no eixo x, tá? No meu trabalho. Porque eu vou dirigir o carro e eu botei o celular no meio das pernas ali e eu captei a vibração para ver o que acontecia. E, na verdade, meu trabalho mesmo, eu precisava da aceleração. Porque a norma regulamentadora, a NR15, ela diz que é através da aceleração essa medição. Então, a frequência para mim não tinha interesse nenhum. Só que daí o professor queria que eu fizesse FFT, então, por isso que eu tentei fazer, né? Então, aqui vamos fazer o seguinte, a gente vai definir nossas variáveis. No meu eixo x, eu vou nomear ele como AX. Então, vai ser AX igual. Então, a gente vai botar aqui asfalto rápido, que é essa variável aqui, o nome tem que ser exatamente igual. Tá? Não pode ser diferente. Então, a gente vem aqui, asfalto rápido, abre parênteses. Como a gente, no processo anterior ali, onde a gente colocou matriz numérica e colocou número 2, a gente pulou aqueles nomes que tinha. Então, a gente vai colocar direto agora os 2 pontos, que significa até, vírgula, e aqui a variável x, o nosso eixo x, ele é a segunda coluna. Então, a gente vai colocar o número 2 e dá um Enter. Pronto, tá ali, nossos dados já estão ali. E a nossa variável já está aqui. Feito isso, agora a gente vai definir a variável tempo. Então, a gente vai colocar t igual a asfalto rápido, abre parênteses, 2 pontos, vírgula, e a variável tempo ela é a primeira coluna. Então, a gente vai colocar número 1, Enter. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer para o y e para o z. Só um minuto. Então, vai ser AY igual, salto rápido, parênteses, 2 pontos, vírgula, o y está na coluna 3. E Enter. Vamos definir a coluna Z agora. Então, vai ser AZ igual asfalto rápido, abre parênteses, 2 pontos, vírgula, e está na coluna 4. Feito. Feito isso aí, gurizada, já está com meio caminho andado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que vir aqui, ó, novo script. Clicar em novo script.
Bom, eu vou seguir um pouco mais aqui, eu vou mostrar para vocês como que plota o gráfico, tá? A gente poderia plotar assim, ó, plot, abre parênteses, AX e T. E dá um Enter aqui, ó. Opa, desculpa, eu inverti a ordem aqui. Então vai ser plot, tem que ser o tempo em função, tem que ser o tempo, então T, X e dá o Enter. Pronto, aí está o nosso gráfico, né? Na verdade, essa parte aqui, se fosse a X, poderia ser a Y, a Y, a Z. Então, isso aí vocês podem experimentar depois, fazer isso daí. Mas enfim, aqui para plotar o gráfico, o comando é esse. E daí vocês vão acrescentando as variáveis ali, ele vai plotar o gráfico. Eu tentei plotar antes, eu vou até mostrar para vocês que ficou uma coisa meio bizarra, para vocês não fazerem e ficarem, bah, mas o meu ficou diferente, ou coisa do tipo. Então eu já fiz e eu vi que ficou uma aberração. Não me perguntem o porquê que fica desse jeito, porque eu não sei. Então ele vai plotar o gráfico, já plotou. Ele reutilizou o gráfico. Vocês podem ver que ficou esse risco aqui vermelho, essa coisa feia. Não sei o porquê que aconteceu isso. Mas enfim, acredito que isso aqui, se vocês olharem, ele está num tempo, dá para dizer assim, negativo. Não sei se é negativo, mas ele está num outro tempo aqui. Ele não está. A faixa positiva aqui, ó, daqui para lá, ele começa com a frequência certa. E na verdade o que nos interessa é isso, né? É seria do zero para frente, digamos. Só que essa parte aqui, de fato, eu não sei mesmo. Não faço muita ideia. Eu até suspeito por que que isso aqui tem acontecido e eu vou explicar para vocês depois, tá? Bom, enfim. Então aqui a gente já plotou o gráfico, né? A gente já fez o que a gente queria, né? Então agora a gente vai trabalhar em cima da FFT. Para fazer FFT, a gente vai ter que definir algumas coisas, tá? Então aqui eu já salvei no meu bloco de notas. Não sei se vocês vão enxergar ou não, porque meu programa ele grava a tela só do MATLAB, ele seleciona uma tela por vez, não sei se ele muda, não fiz esse teste antes. Mas enfim, aqui agora a gente vai copiar e colar o arquivo que está na aula 6, diferenças finitas. Só que tem um detalhe, vocês vão usar só a parte do FFT para baixo, tá? Só a parte do FFT para baixo. A parte que está para cima ali, que tem os experimentos, aquilo ali vocês esquecem. Porque o que nos interessa aqui é botar esses nossos dados aqui que a gente tem, colocar esses dados aqui dentro da FFT, para a gente achar a FFT. Então, agora traduzindo, né? Fazer esses dados entrarem aqui e fazer FFT. O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte. Ah, FFT. N igual a largura de x. Tá? Aqui é o seguinte, a gente vai ter que vir aqui, como eu botei o nome da minha variável AX, a gente vai ter que substituir o x por AX. Então a gente vai vir aqui, é AX. O tempo, tá? Esse aqui é a fórmula, tá? Para fazer, no caso, a FFT. Aqui também, ó, aqui onde tem o x, aqui a gente vai colocar a x. E aqui onde tem o eixo aqui, ó, a gente não vai colocar em... Bom, eu vou deixar em 50 para mostrar para vocês e depois eu vou mudar para mostrar o que acontece. Então aqui a gente vai dar agora um... A gente vem aqui, ó, em editor, se vocês não tiverem nessa parte em cima, vocês vão ter que vir em editor e Room Session. Então vocês vão dar um play. Pronto, agora eles vão fazer... Pronto, tá. Essa aqui é a nossa FFT, tá? É FFT em relação ao eixo X. Então, agora eu vou explicar aquele 50. Aquele 50, ele está aqui, ó, bem no canto inferior à direita. Então, a gente vai colocar diferente. Agora, a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar inf também. E vai rodar. Viram que agora ele já mudou, né? Ele ficou bem mais bonito o gráfico, né? E é isso daí, gurizada. A nossa frequência tá aí, a gente achou. Aqui ela tá em radianos, né? Que é 41,65.
E é isso aí. Nós achamos a nossa frequência do sistema aí, né? A frequência que eu estava exposto, no caso, né? No meu trabalho eu estava exposto a essa frequência aqui, né? Outras coisas que a gente pode tirar de proveito dessa explicação, tá? Quem assistiu o outro vídeo que eu mostrei no Excel lá para vocês, vocês viram que nem aqui, ó. Lembra quando eu falei que meu celular ele captava 400 Hz, a frequência de amostragem? Tá aqui, ó, 399.6097. Essa é a minha frequência de amostragem, tá? 3565, isso daqui é a largura, é a quantidade de dados que eu tenho, por exemplo, no eixo X, no eixo se pegar a nossa coluna do tempo, eu tenho 3.565 dados. É isso que a gente tem. E esse NFFT, eu vou explicar para vocês. Lá no Excel, a gente tinha um limitante. A gente tinha que ser tudo na base 2. Tinha que ser 2 elevado na 3, 2 elevado na 10, 2 elevado na 12. Então, se a gente pegar 2 elevado na 12, que daí seria uma base 2, vai dar 4.096 dados. E como aqui tem 3.565 dados, ele fez a FFT usando o 2 na base 12. Se vocês assistiram lá o vídeo de Excel, vocês vão entender essa parte aqui. Então é isso daí, gurizada. Não tem mais o que explicar, né? Aqui a gente tem a nossa frequência. E é isso aí. A gente definiu tudo aqui. Aqui tem o nosso DT, que é o passo entre uma medição e outra. O meu celular, cada uma medição e outra, ele mede 0,0025. Tá aqui, ó. Então, traduzindo, se a gente vai trazer para cá, seria isso daqui. A amplitude do sistema. Então, tá tudo aqui. O que vocês quiserem saber, vai ficar aqui, tá? Outra coisa, se vocês quiserem mudar, por exemplo, quero fazer FFT no eixo Y. Então, vem aqui, ó, e coloca AY. E aqui também, ó, a gente muda para AY. E vem aqui, ó, rodar. Saiu, já está pronto a FFT. É isso aí, ó. O que acontece, gurizada? Isso daqui, ó, esses picos que tem do lado esquerdo, e podem ver que tem quase dois picos na mesma altura. Claro, a frequência que nos interessa é o 46. É o 46. O 46 ele está aqui, ó. Opa, não é esse. Esse aqui, ó. Então, a frequência está aqui, ó, no 46, mais ou menos. É a frequência que nos interessa, que é a frequência do sistema ali, que a gente está, a maior frequência que a gente está, no caso, recebendo, está exposto. No trabalho de vocês vai ser a frequência que vocês acharam, a maior frequência. Então, vai ser isso daí. Em relação à frequência, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Aqui é porque não tem janelamento, não tem tratamento esses dados, né? Então, tem muito ruído. Tem ruído aqui, ó. Se vocês pegarem do 0 até o 40, vocês vão ver que tem um pico. Se vocês olharem ali mais ou menos nos 90, tem uma frequência bem alta aqui, ó. Isso aqui acontece porque não tem janelamento, né? Ele não tem o tratamento de dados. E daí eu perguntei professor, porque ele lá no trabalho ele pede para calcular o decremento, pede para calcular o, o decremento e o amortecimento, né? Só que é quase impossível de calcular com esse gráfico cagado aqui, sabe? Não tem como, é bem difícil. Até daria para calcular. Vou voltar no X ali, que a minha medição é no X, eu vou explicar para vocês. Esse gráfico aqui, ó, ele deveria ser tratado e ter uma curva gaussiana lá, que é aquele formato de sino, sabe? Com aquele formato de sino, a gente entra com a fórmula da largura de banda, que a gente pega a frequência do lado esquerdo, frequência do lado direito, faz a média e divide pela frequência, que no caso seria 41,65. E daí a gente ia achar a taxa de amortecimento. Só que esse gráfico aqui está muito cagado, então não tem como fazer isso daí. Então não tem como achar essa curva e tal. Então essa é a minha explicação. Então era isso aí, gurizada. Se vocês tinham dúvida em relação a trazer os dados para o MATLAB, essa é a forma.
essa explicação de cada dado ali, porque sei que muitas vezes não é explicado isso daí, né? Então seria isso. Seria isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me tirar. A gente poderia também aqui, se a gente quisesse, né? A gente poderia pegar e fazer de outra forma isso daqui. Eu vou excluir aqui tudo aqui e vou mostrar para vocês outro formato de gráfico, tá? Que eu estava olhando antes ali. Que no caso para plotar o gráfico, né? Então aqui eu vou excluir todas as variáveis, né? Vou excluir tudo. Excluir tudo, tudo, tudo. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vou dar 2 cliques aqui. Aqui a gente vai colocar, pode ser colunas e vetores. Aqui eu vou deixar no 1 mesmo, não tem problema, né? Então eu vou importar. E aqui eu vou gerar script. Ele não importou, hein? Ele não importou. Filho da mãe. Não importou meus dados. Era para ele ter aparecido aqui do lado, sabe? E ele não importou. Eu acho que vou ter que excluir tudo isso daqui, porque já... Eu acho que ele pega um pouco esses dados aqui, sabe? Então eu vou excluir tudo. E eu vou mostrar para vocês outra coisa. Tá. Então aqui, beleza. Aí, beleza. Tá. Então agora feito isso aqui, ó, ele não ficou como eu queria que ficasse. Vamos ver se eu consigo. Ele não ficou como eu queria que ficasse. Deixa eu ver aqui como é que eu poderia fazer isso aqui. Porque isso aqui eu tava brincando aqui no MATLAB aqui, e eu vi que dava para fazer de uma outra forma, tá? Só que deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Então, dou 2 cliques. Aqui, ó. A gente vai colocar em table. Em table. E é isso aí. Vamos clicar aqui. Então, agora sim. Agora ele criou uma pasta aqui meia chula aqui, né? Mas, enfim. Agora aqui a gente pode fazer o seguinte. Então, a gente vai colocar Ctrl Shift e para baixo. E a gente vem aqui, ó, plot. E a gente plota o gráfico. Então, agora a gente tem o gráfico do X, Y e Z. Essa é uma forma também da gente poder estar desenhando o gráfico, né? Fica bem mais bonito, assim, porque ele fica bem coloridinho, sabe? E daí eu achei essa forma de fazer. Por exemplo, se eu quiser fazer só do eixo X e Y, né? Então, vem aqui. Ali, ó. Mesmo gráfico. Então, se vocês quiserem pegar esse gráfico aqui, ele fica um gráfico mais bonito. Vocês viram que quando a gente botou o X, o Y e o Z, aí ele ficou aquele gráfico cagadão, né? Eu não sei por que que ficou cagado daquele jeito. Mas ele tinha ficado cagado aqui, tinha ficado rabiscado aqui o começo, né? Então aqui ele não fica. Ele fica bem nítido, assim, dá para se dizer o gráfico, né? Ele fica tudo misturado. A outra coisa que tem aqui que eu tava vendo era essas tabelas que tem aqui em cima, magnitude, fase, magnitude. Então ele tem umas coisas bem interessantes ali em cima.